Hoje nós não estaremos aqui com vocês ao vivo, mas deixaremos uma palestra com conteúdo inédito para que vocês possam estudar e aprofundar um pouco mais nos ensinamentos da Seiichi no Ei e na prática da meditação Shinsokan. Em breve estaremos novamente juntos ao vivo. Muito obrigado! Boa noite, muito obrigado. Seja muitíssimo bem-vindo para mais uma segunda-feira, onde estudaremos um pouco mais da filosofia da Seiichi no Ei e da prática da meditação Shinsokan. Então, para nós iniciarmos, peço a todos que assumam a posição de oração, fechem os olhos ou fiquem numa posição confortável e vamos fazer oração constante no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações. O meu é 37ª impressão e a oração ela está na página 83. É a oração para receber a força divina. Acompanhem mentalmente. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus flui para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Todos os dias, pela força de Deus que jorra através de mim, acumulam-se continuamente boas ações na minha vida. É impossível para mim deixar de praticar todos os dias, infalivelmente, alguma boa ação. O impulso interior que me faz praticar boas ações é a prova de que a força de Deus no meu interior está jorrando. Por essa razão, tudo de bom que desejo nunca deixa de se concretizar. Como Deus é infinito, eu, sendo a cratera por onde jorra a vida de Deus, também sou infinito. Sou infinito quanto à vida, sou infinito quanto à sabedoria, sou infinito quanto ao amor, sou infinito quanto à provisão. Assim, sou provido de tudo na medida do necessário e jamais serei um carente. A sabedoria infinita de Deus flui constantemente para dentro de mim e me revela infinitas ideias. Como Deus contém dentro de si infinitas ideias, nunca lhe faltam novas ideias. A riqueza não é coisa material. Uma ideia capaz de contribuir para o bem-estar da humanidade é que é riqueza. Recebo sempre de Deus inúmeras boas ideias, através das quais posso ser útil à humanidade. E recebo de Deus também os recursos materiais e os colaboradores necessários para concretizá-las. Adquiri agora a firme convicção de que sou filho de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito e a força infinita de Deus estão dentro de mim. Portanto, nada tenho a temer. Tudo de bom que Deus possui está simultaneamente em minhas mãos e jamais se esgota. Posso trazer para o mundo fenomênico tudo o que existe no reino de Deus, por intermédio do pensamento. A força infinita de Deus jorra vigorosamente através de mim, cura minha fadiga, abastece-me com nova energia e me permite iniciar a cada manhã a jornada de trabalho com novo alento. O amor infinito de Deus se aloja sempre em mim, como força que cura não só as doenças, mas todas as formas de desarmonia. O amor de Deus cura-me por dentro e eu transmito esse amor também. Consigo curar aqueles que me tocam e aqueles que em mim buscam apoio. Abençoo todas as pessoas e, transmitindo a elas o amor de Deus através desse pensamento de bênção, posso curar suas enfermidades. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Que linda oração em que nós podemos tomar essa consciência ainda maior da nossa natureza divina. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a audiência de vocês. Meu muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite maravilhosa, nessa segunda-feira maravilhosa noite.
Quero agradecer também a todas as pessoas que ajudam a compartilhar o vídeo, a dar likes, isso dá destaque e faz com que mais e mais pessoas recebam como sugestão do próprio YouTube este vídeo, para que elas possam tomar um conhecimento e, quiçá, descobrir que são verdadeiras filhas de Deus e transformar a sua vida. Então, esse trabalho de divulgar, ele é fundamental. E você que quer fazer uma boa ação, mande essa palestra para alguém que você acha que vai gostar, que está precisando ouvir uma palavra amiga. Quero agradecer a todo mundo que com muito carinho tem sempre deixado mensagens, tanto na página da Seichonoe, quanto na página da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Mando um beijo especial para todas as regionais do Brasil e também para todos que nos assistem fora do Brasil. Meu muito obrigado e que nós possamos hoje curtir um pouco mais desse maravilhoso ensinamento que é a filosofia da Seichonoe. Meu muito obrigado. Hoje estamos com um tema maravilhoso que é a pedagogia da Seichonoe. A pedagogia da Seichonoe, ela tem fundamentos exatamente na teoria monista da imagem verdadeira. O que é a teoria monista? É o princípio da Seichonoe de que tudo que realmente tem existência veio de Deus. Então, a pedagogia da Seichonoe, ela é exatamente esse movimento em que nós extraímos a vida de dentro daquele que é educado a partir do pensamento da existência única de Deus. E um ponto que eu já quero abrir um parênteses é que é o seguinte: quando nós falamos pedagogia, muitas vezes as pessoas pensam, pedagogia é algo relacionado a pais, mestres, professores, mas na verdade pedagogia é a vida. Nós somos constantemente educados. Então, em tudo na nossa vida, quando nós temos a correta educação, faz com que nós compreendamos e aprofundamos a nossa prática, a nossa vivência e a nossa espiritualidade. Então, não acredite que pedagogia seja algo limitado somente a um grupo de pessoas que fizeram pedagogia na faculdade, ou aquele grupo de pessoas que são pais ou que estão pensando em atuar na parte do ensinar, né? Que queiram ser professores ou queiram ser pessoas que lecionam ou que seja relacionado simplesmente ao educar pais e filhos. A pedagogia é uma maneira de ver o mundo, é uma maneira em que nós entendemos que a partir de uma premissa construímos a construção daquilo que nós vamos exteriorizar. Então compreenda, hoje nós falaremos sobre a educação da vida, a pedagogia da Seichonoe. Então é muito importante que você tenha essa visão para que você possa absorver e entender que educação é para todos, a todo momento, em todos os aspectos, para que possamos crescer ainda mais. Vamos utilizar como livro-texto o livro Pedagogia da Seichonoe, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Em meu livro você vê que tem muitos marcadores, que tem muita coisa importante. Então, esse livro ele é maravilhoso e ele é basicamente um resumo dos livros da coleção A Verdade da Vida, dos volumes 14, 25 e 30. Então, eles pegaram a parte desses livros da coleção A Verdade da Vida, que é a coleção principal da Seichonoe, composta de 40 volumes, eles pegaram os trechos principais desses livros e montaram esse livro Pedagogia da Seichonoe. Então ele é um livro muito gostoso, muito fácil, muito rápido de leitura, exatamente porque ele pega os trechos assim mais apropriados para que nós possamos entender o aprofundamento do que é a Pedagogia da Seichonoe. Logo aqui na parte de trás do livro, já vem os tópicos. Olha que interessante. O esforço cria o gênio. No lar onde reina a alegria, as crianças vão bem. Sorriso, palavras de amor e elogios são os segredos da educação. Extrair a capacidade latente em vez de entulhar conhecimentos. E valorizar o agora para desenvolver o talento inato. Isso é fantástico. Aí você pode pensar, poxa, mas assim, isso está tão voltado para mestre, mas olha só, quem quer ser gênio? Todos nós queremos ter um reconhecimento ou uma capacidade que nos dê possibilidades de concretizar o nosso sonho. Quem não quer ter um lar onde reina a alegria? Sorriso, palavras de amor e elogio são segredos da educação. Gente, sorriso, palavras de amor e elogio são exatamente os elementos, o alimento espiritual mais necessário que nós temos na atualidade. Pessoas que sorriem, que têm palavras amorosas.
quantas pessoas têm um hábito, às vezes, de entrar nas redes sociais só para destilar veneno? Falta amor, falta compreensão, falta entendimento de quanto que as palavras de amor causam bem-estar às pessoas. Extrair a capacidade latente, ou seja, todos nós temos uma capacidade e ela precisa ser extraída. Logo, não existem pessoas sem talento. O que nós temos são pessoas que desconhecem a sua força ou não sabem como extraí-la. Mas todos nós temos uma capacidade latente. E por fim, valorizar o agora, que é o ponto fundamental para que nós tenhamos uma vida de eterno progresso. Precisamos valorizar o agora. E o livro já começa maravilhosamente bem. Eu vou no prefácio, não tem nem página no prefácio. Fica aqui antes do índice, é lá pela página 6, não tem número aqui, a página é bem no inicinho. E eu vou trabalhar os 4 pontos principais da educação da vida. Pedagogia da Seitonê é educação da vida. Então nós vamos nos 4 primeiros pontos que são trazidos nesse livro sobre a educação da vida. Primeiro, o princípio e o método educacionais que o professor Masaharu Taniguchi desenvolveu com base na sua filosofia monista. O que é filosofia monista? Que reconhece unicamente Deus e o que vem dele. É monista porque é um só. Deixa eu já explicar isso aqui para que nós possamos entender um pouco sobre a teoria monista. Em que pese, depois eu vou até fazer uma palestra para abordar essa questão da teoria monista. Mas é basicamente o seguinte, nós temos as teorias religiosas, nós temos a teoria monista e a teoria dualista. A teoria monista é aquela que acredita em um Criador. E a teoria dualista é aquela que acredita que, em pese tenhamos um Criador, nós temos 2 ou mais entes que disputam o poder. Então, olha só, a teoria dualista, preste bem atenção, isso aqui não é crítica nem nada, é a maneira de enxergar a criação, o ato de criar. Uma filosofia dualista é aquela que você que acredite, é aquela que acredita que, em que pese nós tenhamos um Criador, 2 ou mais disputam poder. Então nós temos Deus contra o capeta, nós temos Deus contra forças maiores do que ele, nós temos muitas vezes as religiões politeístas. Se você for pensar na me fugiu agora a palavra, grego e romano, me fugiu a palavra. Grego-romano? Pode ir que a gente pode explicar. Os deuses gregos, mitologia. Mitologia grega. Então vamos lá, de onde é que eu volto? Continua daí que eu emendo esse pedaço, João. Começa de Tá novo, bom. fala daí. Então a teoria monista é um criador, a teoria dualista você tem 2 ou mais criadores que disputam. A teoria monista, que é um criador, e a teoria dualista, que é... Fala assim, ó, esquece essa parte que você já falou. Fala da parte. Entendi. Então, eu vou repetir para você poder pegar. Deus contra o capeta, como no caso da mitologia grega, da mitologia romana, em que você tinha o Olimpo ali, em que era disputado por diversos deuses, então cada um com sua característica e cada um impondo a sua vontade. Então essas são teorias dualistas. Você tem o bem contra o mal, forças que disputam e às vezes têm o mesmo poder. Em alguns casos o mal tem até mais força do que o bem. Na teoria monista, você só tem um Criador. Logo, dentro da visão da teoria monista absoluta da Seichonoe, o que ela fala? Só tem um Criador e tudo o que tem existência real só veio desse Criador. Se o Criador é o bem absoluto, tudo foi criado, também é o bem absoluto. Então, isso aqui é apenas uma explicação rapidinha para que a gente entenda o que é essa teoria monista da Seichonoe. É a afirmação de que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, como a gente entende Deus como o Criador onipotente, onipresente, onisciente, e Ele é o ser absoluto, tudo o que existe verdadeiramente é criação de Deus.
O que não é manifestação perfeita de Deus é ilusão da mente. Vamos lá então. O princípio e o método educacionais que o professor Masaharu Taniguchi desenvolveu com base na sua filosofia monista, que reconhece unicamente Deus e o que vem dele, constituem a pedagogia da Seichonoe, a qual permite chegar à fonte da vida e ter a visão da vida e a visão de mundo alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além do que é divino. Olha que interessante. Vamos aqui pegar o quadro para trabalhar esse primeiro ponto. Então, o primeiro ponto da pedagogia, né, da educação da vida, o primeiro ponto da educação da vida é exatamente a visão da vida e do mundo, como algo divino. Olha que coisa linda, gente, divino. Então, é a visão da vida e do mundo como algo divino. Por quê? Dentro da teoria monista da Seichonoe, somente há um Criador. Quem é esse Criador? É Deus. Logo, tudo o que vem de Deus é divino. Então, é um método educacional, a pedagogia da Seichonoe, em que nós buscamos ter uma visão da vida e do mundo divinos. Aí a pessoa pode pensar, então vocês olham tudo como se sagrado fosse? Não, não é tampar o sol com a peneira. Nós buscamos ver o que realmente dentro da vida e do mundo é divino. O que eu quero dizer com isso? Nós buscamos extrair a perfeição de Deus e não afirmar que o que está errado foi criação de Deus. Isso é muito importante entender. Ter visão da vida e do mundo de forma divina é você extrair, enxergar o que é sagrado e não pegar o que é defeituoso e chamar de sagrado. Isso é muito importante, porque se não tivermos a visão da vida e do mundo, nós vamos distorcer. É você pegar o que é feio e falar que é bonito simplesmente porque assim você quer. E não é isso. Então, o que dentro da vida e do mundo está errado não é divino. Como não é divino, não é criação de Deus. Então, a educação da vida é extrair a visão da vida e a visão da vida e a visão do mundo de forma que você consiga perceber o sagrado. Então, é você extrair a imagem verdadeira, a vida perfeita de Deus. Então, muita atenção nesse ponto. Não confunda fenômeno com a imagem verdadeira. Visão de vida e do mundo divinos é você observar o sagrado que está por detrás da aparência. Não pegar a aparência defeituosa e falar que aquilo é sagrado. Entenderam? Isso é muito importante, porque para que a gente consiga fazer uma verdadeira educação da vida, a gente tem que ter os princípios muito bem entendidos para que a gente possa exteriorizar verdadeiramente toda a capacidade. 2. Antes de eu começar o 2, olha que interessante. Constitui a pedagogia da Seichonoe, a qual permite chegar à fonte da vida. Então, a visão da vida, a visão do mundo divino, é baseado na fonte. Aqui vai ajudar a não ter erro. É na fonte da vida. Qual é a fonte da vida? Deus. Então, a gente vai ter uma visão da vida em Deus e do mundo de Deus divinos. Assim eu acho que fica fechadinho para não ter a dúvida. Ponto 2. A pedagogia da Seichonoe permite acreditar que toda criança, ou podemos até acrescentar aqui, toda pessoa, possui em seu interior a natureza divina, a potencialidade infinita, e ensina a visualizá-la para extraí-la. É uma pedagogia que extrai a potencialidade com o poder da visualização, pois visualizar é concretizar em sentido filosófico. Então, o segundo é... que maravilha! O segundo é extrair. Extrair a potencialidade.
Extrair a potencialidade. É extrair a potencialidade. Isso aqui é maravilhoso. Ensinar a visualizar. Então você extrai a potencialidade por meio da visualização. A visualização, filosoficamente, é concretização, porque é a utilização do poder da palavra. Então nós vamos visualizar para extrair a potencialidade. Então isso é muito importante. Vou trazer já os 4, aí eu desenvolvo as ideias para formar uma linha contínua. A terceira, na pedagogia da Seichonoye, distingue-se claramente a perfeição da essência, distingue-se claramente a essência do fenômeno, essência versus fenômeno, essência. E se visualiza-se unicamente a perfeição da essência, por pior que seja a aparência fenomênica. Portanto, é uma pedagogia que elimina as imperfeições visualizando a essência. Então você foca na essência, mas já vou abordar aqui de maneira mais profunda. A pedagogia da Seichonoye vivifica sempre o agora. É o agora que nós trabalhamos para extrair a capacidade. Aqui, extrair a capacidade. Deixa eu corrigir aqui. Extrair a capacidade. Pronto. Então, olha só. A base da educação da vida está exatamente na visão da vida e do mundo, na fonte de Deus. Você extrai a potencialidade daquela pessoa que está, entre aspas, sendo educada por meio da visualização. É você focar na essência ao invés do fenômeno e você viver o agora. Isso aqui você pode pegar e colocar isso em inúmeras situações. Vamos pegar uma das situações que a educação da vida trabalha, pedagogia da Seichonoye, com a educação dos filhos, das crianças na escola. A criança, em que pese ela traga muitas coisas em seu subconsciente, por mais nova que seja a criança, ela já traz uma carga de situações, de características próprias dela, tanto que filhos com a mesma educação manifestam vontades, desejos, talentos diferentes, porque cada um já vem com seu arcabouço de situações que traz de outras existências, etc. Então, quando nós vamos trabalhar a criança, em que pese ela já tem essa carga, a mente dela é pura, a mente dela recebe com docilidade, a mente dela é uma esponja. Então ela fica naquele momento absorvendo tudo. Por que as pessoas param de crescer quando chega numa determinada época da sua vida? Porque ela para de ter essa mente de criança. A criança é curiosa com tudo, a criança quer aprender tudo, a criança ela estuda brincando. Quando a gente cresce, nasce na gente o desejo do seguinte: não, estudar é chato, estudar é uma coisa penosa, eu não gosto de estudar. Então a gente se torna preguiçoso para aprender e a gente quer que o mundo continue o mesmo porque a gente não quer abrir mão de ter que aprender de novo. Então o ser humano, ele para no tempo, ele para de evoluir, ele para de crescer quando ele deixa de ter o coração ou a mente dócil de criança para receber tudo o que tem de novo para conhecer. Então a criança é uma esponja, ela suga tudo, ela quer saber tudo. Se você começa com a criança já, desde pequena, ensiná-la a ela observar, a retirar dos fatos e dos acontecimentos profundos entendimentos sobre a visão correta de mundo e de vida, baseado no divino, a criança ela cresce muito mais feliz e alicerçada em bases sólidas para lidar com um problema hoje que é muito grande, que é exatamente a questão emocional. O ser humano ele vive um equilíbrio. Ele tem que ter o equilíbrio físico e o equilíbrio emocional.
Durante muito tempo trabalhou-se apenas a questão do físico e esqueceram-se da questão emocional. Hoje em dia, a sociedade ela constrói verdadeiros desejos dentro das pessoas e as pessoas são destruídas porque esses desejos não podem ser realizados. Então as pessoas têm verdadeiros colapsos emocionais e você tem completos desequilíbrios da parte física com a parte emocional. O que isso gera? Inúmeros transtornos psicológicos e psiquiátricos que a pessoa ela não consegue equalizar a vida. Então, antigamente pensava-se assim, uma pessoa que tem um QI alto, que é o físico, é o cérebro da pessoa, é aquela capacidade intelectiva, uma pessoa que tem uma intelectualidade violenta será uma pessoa feliz e de sucesso. E hoje em dia a gente observa que não. Pessoas equilibradas é que são pessoas que acabam sendo felizes, porque elas conseguem fazer com que o físico e o emocional trabalhem juntos rumo ao progresso. Então, as pessoas que não têm um emocional bem trabalhado, elas são pessoas mais suscetíveis a cair, a não lidar conta com as situações diárias, e nesse desequilíbrio do físico com o emocional, elas acabam perdendo muito tempo, muita saúde, muita energia mental tentando equalizar. Então, quando uma criança, ela cresce entendendo a vida e entendendo a sua natureza divina, ela se torna muito mais capaz de ter força emocional para, junto com o físico, ela lidar com as vicissitudes do mundo. Isso é importante. Criança que cresce num ambiente pessimista, ela já cresce com a ideia, não vai dar certo, nada vai dar certo, tudo é ruim, tudo é péssimo. Então ela não tem condições emocionais de ter o empenho necessário, a força de vontade necessária para transformar situações. Então crianças precisam crescer em ambientes com corretas visões. O que é uma correta visão? Ela é entender que ela é um ser espiritual que veio de Deus e está neste mundo pronto para manifestar Deus. Isso faz com que ela tenha sempre ânimo, força de vontade ou pelo menos possibilidade de que ela faça isso a qualquer hora da sua existência. Então, uma visão correta para uma criança é fundamental. Aí tem pessoas que falam assim, não, isso que você está falando é um absurdo, nós temos que preparar as crianças para a crueldade da vida, nós temos que preparar as crianças para a feiura humana, para todas as coisas negativas, para que ela cresça e não seja enganada. Interessante, se essa ideia fosse verdade, se isso fosse realidade, não tinha mais nenhuma pessoa sendo enganada na vida. E o que eu mais vejo são pessoas sendo enganadas e passadas para trás, até pela minha profissão. Observa só, não é você ensinar a criança que o mundo é feio que vai fazer ela se preparar para o mundo. Pelo contrário, ela pode exatamente por acreditar que o mundo é feio, achar que isso é normal e pode inclusive passar a fazer parte da repetição da feiura da manifestação. Não é isso. O que faz a criança se preparar para enfrentar o mundo é a consciência de que, por mais que se manifestem imagens falsas, o meu eu verdadeiro é sagrado, o meu eu verdadeiro ele é acima de tudo e eu posso sim usar os meus talentos para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. É isso que realmente vai dar ânimo para o coração da criança. Olha que interessante. Eu conversando com a minha filha tem hoje 5 anos de idade, estamos no ano de 2020, então ela com 5 anos de idade, e ela falou assim para mim, conversando, e ela viu uma criança na rua, ela viu uma casa, ela falou, o que é isso, papai? Eu falei, são pessoas que moram na rua. Aí ela falou, por que isso acontece? Olha que interessante, é uma chance que eu tenho de explicá-la para ela, qual é a visão de mundo que eu vou dar para ela. Qual é a visão de mundo que eu vou dar para ela? Eu poderia falar, filha, são frutos da opressão social, são frutos do capitalismo, são vítimas da sociedade que estão sofrendo, oprimidas, colhendo as amarguras da fome e da desgraça, porque o mundo é cruel, o mundo não perdoa. Ou poderia ter feito como eu fiz com ela. Filha, são maravilhosos filhos de Deus como a gente, mas eles ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o sagrado que habita dentro deles. Olha o que minha filha falou, papai, então nós precisamos ajudá-los.
Nós precisamos fazer algo para ajudá-los. Eu falei, é por isso que o papai trabalha tanto pela Seitonê, para fazer com que a palavra Homem Filho de Deus vá cada vez mais para o coração das pessoas. Precisamos mesmo, papai, ajudar. Olha que interessante, não virou um mundo perdido, não fica alienado daquilo que está acontecendo, mas ela fica com a visão correta do mundo, em que é possível nós extrairmos o divino e o sagrado, porque só existe Deus e o que vem de Deus. E aquilo que está fora da criação de Deus é ilusão mental. E é essa ilusão mental que nós vamos enfrentar com o poder da palavra, o poder positivo, criador dos bons pensamentos. Então é você utilizar a educação da vida de forma correta, a construir nas crianças aquilo que é maravilhoso. Aí você fala, pô, mas só nas crianças? Não, em nós também. Quanto que nós precisamos ter uma visão correta da vida e do mundo, baseados na teoria monista da Seitonê, de que só existe Deus e o que vem de Deus. Porque nós mesmos, às vezes, ficamos envoltos na ideia de que tudo é mal, de que tudo é ruim. Ainda mais quando a gente passa uma sessão assistindo jornais, assistindo notícias na televisão, você começa a achar que está todo mundo morrendo, que tudo é uma desgraça, que tudo é horroroso. E se você for parar para pensar, olha só que interessante. Na Idade Média, vamos botar aí, a faixa, a expectativa de vida dos homens era em torno de 30 anos, de 30 a 33 anos. Ou seja, uma pessoa que chegasse aos 34 anos era um vitorioso na vida, porque ela havia superado a faixa em que normalmente as pessoas iam morrer, na Idade Média. Hoje, a nossa expectativa de vida no Brasil já está superando os 70 anos de idade. Então, você parar para pensar, você fala, mas por que hoje, às vezes, nós temos uma sensação de insegurança maior do que talvez as pessoas antigamente tivessem? É porque nós somos muito mais bombardeados por ideias negativas, pessimistas e trágicas do que se era antigamente. Antigamente, as pessoas não sabiam de notícias. Hoje em dia, elas não só sabem, como a notícia é repetida, 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 repetida. Um dia eu estava na concessionária do carro esperando lá o atendimento e por acaso eu assisti um pedaço do jornal matinal do sábado. Não é brincadeira, eu contei 12 notícias de homicídio, 12. Então a pessoa que entra na concessionária falando, ai que dia maravilhoso, que sol lindo, ela sai da concessionária assim, meu Deus, eu vou morrer, vou me matar. Porque foi a manhã inteira tendo chacina, aparecendo filme, aqueles filmes das décadas de 80, que o cara saia matando todo mundo. Então isso é porque nossa mente vai sendo bombardeada e a visão de mundo e de vida vai sendo transformada. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós damos aos nossos pequenos e às pessoas para que elas leiam e assistam. Evitem histórias trágicas, porque isso impressiona demais. Então tem pessoas que têm aquela ideia, não, nós temos que dar logo a realidade. Espera lá, qual é a realidade? A realidade é visão falsa da mente em ilusão ou a realidade é visão da fonte única de Deus? Começa por aí. Eu tenho uma conhecida que ela falava assim, eu tenho que falar para os meus filhos das doenças porque eles têm que se preparar porque eles podem morrer. Aí fala de doença, cria o pânico na criança, a criança ela cresce toda sequelada, cheia de trauma, pavor de doença, qualquer coisa que fala de doença, a criança ela fica, meu Deus, eu estou doente, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, fica muito mais fraca daquela criança que quando ela cresce e adoece, o pai vira e fala assim, filho, não tem problema, você é filho de Deus e a força de Deus do seu interior vai te curar, então pode ter certeza que você vai estar mais forte. A criança que cresce sem medo, ela cresce muito mais propensa a manifestar a força dela do que aquela criança que é estrupiada de tanto medo que é colocado dentro dela. Então tomemos cuidado. A educação, a pedagogia da Seitonê é a educação da vida, não da morte, do medo, do terror e do pânico. Se você não consegue fazer isso, não tem problema. A opção é sua, mas as consequências elas são observadas. Não são poucas as pessoas que quando sentam para conversar comigo dentro da Seitonê ou no meu local de trabalho dentro do Poder Judiciário, que não vem relatar para mim os traumas e todas as sequelas psicológicas que tem em razão da educação que recebia dos pais, que era uma educação que só apontava o negativo. Você é burro, você é incapaz, você é feio. Aí fala assim, eu tenho que te preparar, porque você é feio, você é judiado. Então quando você for na rua, as meninas e os meninos não vão olhar para você. Então eu já adianto para você
que você é feio, porque aí você vai sair na rua, então quando falarem que você é feio, você não vai se sentir ofendido. Aí a pessoa cresce toda traumatizada, ela cria milhões de complexos de inferioridade e ela não consegue manifestar o potencial que ela tem. Quando que, na educação da vida, mesmo que a pessoa seja judiada fisicamente, a gente vira para a pessoa e fala assim, olha, dentro de você habita a vida de Deus e a beleza ela é constituída da parte física e da parte espiritual. Trabalhe a parte espiritual que você verá o quanto que você ficará belo. A pessoa cresce com autoestima e ela vai descobrir que beleza é uma coisa muito relativa no mundo. Porque existem pessoas que pode ser até que os traços não sejam bonitos, mas ela tem uma aura que é tão maravilhosa, é tão luminosa, que ela fica linda e todo mundo quer ficar do lado. Então, quem acredita que é corpo material, que é corpo carnal, fica numa visão de vida e de mundo distorcida. Enquanto aquela pessoa que acredita que ela é ser espiritual, que ela é vida maravilhosa de Deus, ela consegue ter uma visão muito mais positiva da sua origem e consegue superar muito mais os complexos. Eu usei a educação da vida para tirar muitos complexos que eu tinha no passado, exatamente porque eu me achava muito magro, muito feio, muito incapaz. E quando eu comecei a ter uma visão mais correta da vida e do mundo, eu comecei a me tornar muito mais confiante de que realmente eu era capaz, porque eu era um manancial por onde jorrava a vida de Deus. Como disse a oração, eu não era apenas um vulcão inativo, eu era, a oração que consta no livro, a Sutra Sagrada Verdade e Orações, que tem uma oração que fala que você não é simplesmente um vulcão adormecido, você é a boca do vulcão por onde jorra a vida de Deus. Então nós somos exatamente esse ponto por onde se manifesta a vida grandiosa de Deus. Aí, como nós descobrimos que só existe Deus, que Ele é a fonte, fica o nosso trabalho de extrair a potencialidade, que é por meio da visualização. Vamos lá. Deus criou o mundo infinitamente perfeito. Quando este mundo vai ser projetado na tela tempo e espaço, ou seja, ele vai sofrer limitação, ele passa a manifestar uma imagem conforme a lente mental. Então, a lente mental que vai manifestar. Essa manifestação, esse corpo carnal que vocês estão vendo aqui, por exemplo, não sou eu na minha essência, é a manifestação mental do João Ricardo, ou seja, a minha imagem fenomênica é uma parcela da minha essência, mas não sou eu na totalidade, porque eu na totalidade sou um com Deus, então eu sou absolutamente infinito. A esse infinito, a essa grandiosidade da nossa essência, nós damos o nome de imagem verdadeira. Então a minha imagem verdadeira é de Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Mas, quando esse Filho de Deus perfeito e maravilhoso vai passar pela lente mental, projeta no mundo fenomênico um ser limitado. Esse ser limitado, ele é suscetível de falhas, ele erra, ele tem inúmeros defeitos, precisa aprender, crescer em vários sentidos. Então, o meu eu verdadeiro está dentro de mim. O meu eu manifestado, o meu eu fenomênico, é apenas uma aparência minha. Então, o segundo ponto é que nós temos que extrair a potencialidade que está onde? Dentro de mim. Dentro de mim. Então, é como se você fosse fazer um processo de extração de petróleo. Olha que interessante. Nós vamos fazer um trabalho de prospecção de petróleo. Está o chão ali. Ninguém vê o petróleo. Onde é que está o petróleo? Ele não está no chão. Ele está nas profundezas. Então, como é que nós fazemos para extrair petróleo? Nós pegamos uma broca e começamos a furar o chão. Furar, 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 até que nós chegaremos numa camada do solo onde lá está o petróleo. Quando a gente atinge o petróleo ele vem e jorra. Então, ele jorra em abundância porque nós encontramos ele no interior. A mesma coisa em relação ao homem. Você pode olhar uma criança, uma pessoa, e ela aparentemente não ter nada. Não, essa pessoa não tem talentos, essa pessoa não tem qualidades, essa pessoa não tem condições. Mas se você pegar a broca da verdade e começar a perfurar, não é perfurar de você atravessar o corpo carnal, mas de você perfurar as camadas mentais da ilusão e você chegar até a essência divina dessa pessoa, jorra o petróleo chamado verdade. Então, o método de extrair a potencialidade é por meio da visualização. Quanto mais nós enxergamos com os olhos mentais,
quanto mais nós enxergamos com a nossa imaginação, quanto mais nós enxergamos com a nossa capacidade de pensar, mais isso se torna concreto. Se você todos os dias se olhar no espelho e você falar para você, sou um vencedor, ou até mesmo afirmar para você, você é um vencedor, você é capaz, quanto mais você fizer isso, mais você começa a acreditar. O que está acontecendo? Você está extraindo de você a potencialidade por meio da visualização. Nos Estados Unidos é muito comum, a gente até observa nos filmes, que as pessoas param na frente do espelho e ficam repetindo as frases para ganhar confiança, para já se visualizar fazendo. Então, o processo de visualização é você extrair o petróleo da verdade que está oculto em você por meio da repetição. Então, a visualização ela vai fazendo essa perfuração do solo mental até atingir a sua essência divina. Então, nas crianças, nós temos que fazer isso o tempo inteiro. Como é que a gente extrai a potencialidade? Por meio da visualização. Então, visualize sua criança sempre saudável, sempre feliz, sempre cheia de energia, sempre alegre. E não só a criança, visualize seus familiares, seus amigos, seus colegas, seus alunos, visualize todo mundo, porque a educação da vida é aquela que extrai a potencialidade por meio da visualização. Então, ao invés de ver o aspecto negativo, visualize o aspecto positivo, porque no interior de todas as pessoas habita a vida de Deus. As crianças são muito suscetíveis a isso. Quanto mais oração você fizer, quanto mais você visualizar a perfeição da criança, mais ela manifesta de maneira natural. Então, isso é muito maravilhoso mesmo. Terceiro ponto é porque na educação da vida, nós buscamos cada vez mais priorizar a essência ao invés do fenômeno. Por isso que a gente visualiza a perfeição, porque a gente visualiza a essência. Qual é a sua essência? Na teoria monista da Seichonoye. Por isso que é importante esse início para que nós possamos entender. A teoria monista da Seichonoye prega que só temos uma fonte de criação, é Deus. Então tudo que foi criado por Deus é essência. Logo, se veio de Deus e é essência, é perfeito, por decorrência lógica. Se Deus é perfeito e a minha essência veio de Deus, a minha essência também é perfeita, por óbvio. Deus perfeito, vida perfeita. Se você acredita que Deus não é perfeito, tudo bem. Aí você vai ter como essência qualquer coisa. Mas, como nós partimos da teoria de que Deus é absolutamente perfeito, tudo que foi criado por Deus também é perfeito. Então, a nossa essência, ela é divina, sagrada. Contudo, a manifestação no tempo e espaço, que é o meu corpo carnal, não. A manifestação, não. A manifestação ela é imperfeita. Toda vez que você pega o infinito e limita, ele se torna finito. Aquilo que é infinito tem como característica a imperfeição. Aquilo que é infinito tem como característica a perfeição. Então, o infinito perfeito, quando se limita no finito, se torna imperfeito. Então, o fenômeno é, por natureza, imperfeito. A essência é, por natureza, perfeita. Então, nós temos a essência perfeita coberta pelo fenômeno imperfeito. Quanto mais você valoriza a essência, mais o fenômeno manifesta essa essência. Quanto mais você manifesta, quanto mais primazia você dá para o fenômeno, mais você adormece a sua essência. O que eu quero dizer? Quem acredita que é fenômeno, manifesta a imperfeição. Quem busca a sua essência, corrige o fenômeno e manifesta mais perfeição. Melhora, cresce, se torna uma pessoa especial. Então, todo mundo que trabalha, todo mundo que conhece a Seichonoye e a educação da vida, faz esse trabalho de busca da essência ao invés do fenômeno. Como busca essência, a pessoa melhora o seu caráter, cresce, prospera, se torna saudável, etc, etc, etc. Por quê? Quanto mais nós buscamos a nossa essência divina, mais ela se projeta. Então, quando nós buscamos a essência por meio da visualização, nós extraímos a potencialidade da criança, do aluno, exatamente porque nós visualizamos aquilo que está por detrás. Observa só,
A pessoa acha petróleo porque ela visualizou na mente algo que ela não está vendo. Ela não está vendo com os olhos mentais. As pessoas, elas acham as coisas porque elas falam, está no profundo, e elas vão procurar. O mesmo diz respeito a nós. Se você só olhar o fenômeno, você vai ver sempre um menino travesso, um menino quieto, um menino tímido, um menino sem potencial, um menino sem talento, um menino sem qualidade, uma menina perdida, uma menina desmiolada. Você sempre vai ver problemas. Por quê? Porque o fenômeno é imperfeito. Mas, se você vai na essência e começa a trabalhar o poder de visualização na essência, aí você consegue extrair grandes qualidades. Você consegue extrair muito, 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 muito mesmo. Porque você vai observar, não, isso daí é fenômeno. Então eu preciso ir na profundeza para de lá tirar a maravilha que é a criação de Deus. Então você começa a cavucar até você atingir o sagrado. Quando você atinge o sagrado, exterioriza e a pessoa se transforma. Não são um nem outro, são inúmeros casos que nós temos de professores, pais, que aplicaram a educação da vida em seus lares, em suas salas de aula e transformaram vidas de pessoas. Aí você fala, mas isso é só âmbito de casa e âmbito da escola. Tem um caso muito famoso que a gente conta aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aconteceu o seguinte. Um jovem delinquente, ele foi preso e quando ele chegou na sala de audiência, ele encontrou uma juíza. E o detalhe, a juíza muito bonita e arrumadíssima, chamando a atenção, e o jovem também muito bonito, né? Então, a juíza, quando ele entrou na sala, ele olhou para a juíza, ele já ficou encantado por ela. Porque ele falou, gente, que moça bonita, né? Então, aquele coração do adolescente dele já bateu assim, pelo aquele amor platônico pela juíza. E a juíza estava lá mexendo no processo. Quando ela olhou para o rapaz, ela tomou um susto com aquele rapaz, olhando para ela, e ela virou e falou assim, meu Deus, o que você está fazendo aqui? E ele tomou um susto, porque na cabeça dele, eu estou aqui porque eu cometi um crime e eu estou preso. Mas essa juíza, ela teve uma capacidade de visualizar impressionante. Ela virou e falou assim para ele, você é um jovem maravilhoso, você não era para você estar aqui, era para você estar sentado ao meu lado, me ajudando a aplicar a lei, e não para estar sentado aí algemado, porque você é um jovem maravilhoso, bonito, e dá para ver que você é muito inteligente. Essas palavras dessa juíza no coração desse jovem foi a transformação da vida dele. Porque como ele havia visto nela algo encantador e lindo, representado pela beleza física, as palavras dela foram no coração dele de uma força impressionante, porque ela viu a essência dele, ela simplesmente extraiu a potencialidade dele pelo poder da visualização. Ela viu nele um jovem maravilhoso que não estava manifestado. O que estava manifestado era um delinquente algemado, mas ela conseguiu ver o que estava além. Você é um menino maravilhoso, você não tinha que estar aí. Você tem capacidade para estar aqui do meu lado, me ajudando a cumprir a lei. Esse jovem foi embora, emocionado que ele ficou. Ele acabou de cumprir o tempo que ele tinha que cumprir no centro de detenção para menores infratores. Quando ele saiu, ele mudou a vida dele, ele arrumou emprego, se tornou uma pessoa de bem, nunca mais cometeu nada de errado e foi no fórum com a carteira de trabalho para encontrar a juíza e falar para ela, eu estou aqui pronto para sentar ao seu lado e te ajudar a fazer o que é correto. Ele queria mostrar para ela a carteira de trabalho para ele mostrar, tá vendo? Eu mudei. O que foi isso? Conseguiu ver a essência e ela extraiu a potencialidade dele. Extrair a potencialidade independe de religião, independe de qualquer coisa. Basta a pessoa ter a vontade de atingir a fonte, que é o Deus que está dentro da pessoa. Então tem professores que mudam a vida de alunos com um elogio bem dado na hora certa. Porque aquele elogio que toca o coração da pessoa, do aluno, ele se sente tão feliz que extrai dele a potencialidade. O mesmo em relação aos pais. Tem um grande preletor da Seichonoye, do Japão, chamado professor Keio Kanuma. Ele escreveu muito na Seichonoye sobre a pedagogia da Seichonoye, educação da vida. São vários os livros que ele escreveu. E ele conta que ele era um jovem muito rebelde, que ele pintava e bordava na escola, muito, ele tinha um sentimento assim, então ele era muito violento. E
ele tinha muita admiração pelo irmão mais velho dele. E o irmão mais velho dele foi chamado e na sala os professores só falaram mal dele, falando. E ele conta que o irmão mais velho dele chegou uma hora, o professor falou assim, porque é um absurdo, ele faz muita coisa. E ele lembrava nitidamente que o irmão só virou e falou assim, jovem com muita energia é jovem inteligente, é um menino que tem talento, só precisa ser bem direcionado. O irmão mais velho só falou isso, jovem com energia é jovem de talento, que precisa ser direcionado. Ele parou de pensar e falou assim, então meu irmão não me vê como um delinquente, meu irmão não me vê como alguém errado, pelo contrário, meu irmão acha que eu tenho muita energia e por isso eu sou talentoso. Quando ele reconheceu a essência, o irmão conseguiu extrair dele a potencialidade e ele se transformou, ao ponto que ele virou um grande pregador da Seitonei, um grande religioso que levou a palavra da verdade para muitas e muitas pessoas, juntamente com o professor Masaharu Taniguchi. Então, observa só, a pedagogia da vida, a educação da vida, é a gente aprender a extrair daqueles a sua essência divina. E não existe um material humano melhor para se trabalhar do que crianças. Então a criança, quando ela é elogiada, quando nós reconhecemos os seus talentos, ela cresce infinitamente. E você pode ter certeza, a criança pode ter 10 defeitos, ela também tem inúmeras qualidades. Então a educação da vida é você focar muito mais na essência do que no fenômeno. É você focar totalmente na imagem verdadeira do educando do que você ficar apenas reconhecendo o fenômeno. A educação de outrora, ela acreditava que você tinha que entulhar conhecimento na criança, que você tinha que simplesmente fazer com que a criança memorizasse tudo e que a repreensão levasse ela à conscientização pela vergonha. Então era muito comum pais, mestres educarem as crianças chamando de burro, você é um idiota, você é um imprestável, você não serve para nada. Porque acreditava-se que se xingasse, se falasse negativo, a pessoa ia se revoltar com aquilo e ia se levantar. Para alguns davam certo, sim. Para alguns funcionava, mas nem para todo mundo. Nem para todo mundo. Porque somente aqueles que já tinham consciência de que não eram burros, é que aquilo gerava uma revolta e ele ia lá provar que não era burro. Mas isso era feito por meio de mágoa. Então a pessoa ficava magoada e falava, eu vou mostrar para o idiota do meu pai que eu não sou burro, eu vou mostrar para aquele professor quadrado que eu sou capaz. Mas eram pessoas que tinham uma grande força de vontade dentro de si, porque elas já tinham conhecimento da sua essência. E quem não tinha? Era gravado fortemente e criava-se uma onda de complexados, que hoje boa parte desses complexados são pais. E o que eles fazem para evitar que o filho sofra? Criam o filho numa bolha, acreditando que o filho não tem que lidar com a vida e não tem que enfrentar dificuldades. Então são aqueles pais que o filho já tem 40 anos e o pai corre lá na escola, na faculdade, você não pode brigar com meu filho, que ele é uma pobre criança. Uma vez eu orientava uma senhora e ela falava assim, eu estou muito preocupado com o meu bebê, com o meu filhinho. Eu falei, o que aconteceu? O meu pobre filhinho, ele não está conseguindo lidar bem porque nos empregos dele maltratam ele. Quando ela falou emprego, eu falei, me desculpa, mas eu estava pensando que você estava falando de um adolescente. Quantos anos tem o seu filho? Ela, 40 anos. Eu, pelo amor de Deus, minha senhora, seu bebê de 40 anos precisa crescer. E por que ele não cresce? Porque você está focando só no fenômeno. Minha pobre criança de 40 anos. Te enxerga, mãe. Teu filho não é uma pobre criança, teu filho é um homem de 40 anos que ele precisa extrair a natureza divina. E como é que a gente faz isso? Ensinando ele a caminhar. Vai enfrentar dificuldades? Vai! Isso faz parte da vida. E a sua missão é exteriorizar Deus. Isso faz com que a pessoa cresça. Por isso que uma educação da vida dada desde pequeno faz com que nós criemos gênios. Porque a criança errou um exercício, em vez de você falar que ela é burra, você fala, você é inteligente, só está precisando se esforçar um pouco mais para que a sua inteligência se manifeste cada vez mais. Aí a criança pensa, puxa, eu sou uma pessoa muito inteligente, só preciso me esforçar. O que você está construindo?
uma pessoa de sucesso, porque a pessoa que ela já tem dentro de si gravado que tudo depende apenas do seu esforço para manifestar os seus talentos, é uma pessoa que vai criar inúmeras qualidades no seu desenvolvimento da vida. Aquela pessoa que é criada, eu sou assim, ninguém pode mexer em mim porque eu sou uma pessoa cheia de problemas, nunca vai crescer e sempre vai ficar arrumando confusão, porque a vida não é feita como é feito em casa, em que você pode proteger. A vida vem e distribui as suas pancadas democraticamente a todo mundo, porque o processo de aprendizado é assim. Então, extrair a essência é a maior das educações. Porque quando você mostra para a criança que ela é, para o aluno, para a criança, até para o adulto mesmo, quando você mostra que ele é maravilhoso filho de Deus, você dá a chance a ele a construir ou reconstruir um lado emocional tão bom quanto o físico. Você equilibra o ser humano. Ser humano equilibrado é ser humano que é mais fácil ser feliz. Ser humano desequilibrado é ser humano que, meu amigo, explode, é bombas relógios. Não é à toa que hoje em dia nós temos tantos problemas mentais e psicológicos, porque nós temos desequilíbrio da parte emocional. E por que nós temos desequilíbrio da parte emocional? Pouca educação da vida ministrada às pessoas. Ah, mas eu tenho uma pessoa que ela é doente, ela nasceu doente. Gente, eu estou falando do geral. Claro que nós vamos ter o caso de pessoas que já nasceram, portam problemas que são complicados, mas mesmo dentro delas, as pessoas que você tem elogios, têm melhoras. Nós temos inúmeros casos de professores que trabalham com crianças especiais, que trabalham com crianças, às vezes, com altas limitações cognitivas, pessoas, às vezes, que estão hospitalizadas em coma, e elas têm bons melhoros nos seus quadros quando você trabalha a visualização da essência delas. Mesmo crianças limitadas, quando são elogiadas, elas manifestam uma capacidade inacreditável. É só você botar no YouTube, nós temos pessoas sem braços, sem pernas, que tocam violão, que fazem, tem um artista famoso que ele nasceu sem os braços, ele toca violão com os pés, é maravilhoso. Nós temos pessoas aí que dão palestras no mundo afora que não tem as pernas, não tem os braços e levam uma vida normal, até surfam, porque exatamente elas têm uma capacidade de extrair a sua capacidade por meio da visualização e do reconhecimento da sua essência. Então, olha como a educação da vida, ela é de suma importância para isso. E por fim, viver o agora. Agora é o momento de extrair a capacidade. Nós só temos o agora. As pessoas que ficam deixando para amanhã eu farei isso, amanhã eu vou elogiar, amanhã eu vou falar que eu amo, amanhã eu vou falar que é capaz. Nunca vai chegar essa hora. Nós só temos o agora. A vida é o agora. O passado passou, não tem como recuperar. O futuro é uma incerteza e eu não sei o que acontecerá. Só me sobra o agora. E o agora é tão importante, tão especial, que a ele damos o nome de presente. Então você só tem um agora. É agora que você vai elogiar, é agora que você vai extrair, é agora que você vai tomar consciência, é agora que você vai viver o Deus que habita no seu interior. É no agora. Então é agora que você vai extrair a capacidade daqueles que estão ao seu redor pelo elogio. Elogie, visualizar na oração e verbalizar no elogio são os mecanismos que mais potencializam a extração da essência das pessoas. Nossa, quanto que é maravilhoso, quanto que os empregados de uma empresa crescem quando são elogiados, quantos alunos crescem quando eles são elogiados, quanto que o casamento se torna harmonioso quando os cônjuges se elogiam, quanto que o lar se torna feliz quando nos momentos da refeição, ao invés de falar-se mal dos outros, elogiam-se os outros. Então você quer fazer da sua casa um paraíso? Traga o elogio para dentro dela. Os filhos chegaram da escola, elogie. Fez 10 coisas erradas, mas fez uma coisa certa, elogie o que fez certo. Depois você conversa sobre as coisas erradas, mas quando as pessoas aprenderem a receber e a dar elogio, o mundo começa a se tornar um paraíso. E detalhe, elogiar não é um ato falso. Eu vou elogiar só para dizer que eu estou elogiando. O elogio ele tem que ser verdadeiro. Sabe por quê? Nós só vamos extrair a potencialidade se ela for visualizada.
O elogio verdadeiro é você reconhecer aquilo que é real. Aquilo que é real. Porque quando você reconhece aquilo que é real, você visualiza, ele se concretiza, extrai a essência. Então, as pessoas que elogiam falsamente, esse elogio não transforma as pessoas. Então, o treino daquele que é o educador da vida, o treino daquele que quer ser um bom educador da vida é sempre buscar e reconhecer aquilo que é bonito, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro, e naquele ponto exercer o poder da visualização e da concretização, verbalizando ou pensando por meio do elogio. Porque quando você reconhece o que é verdadeiro, o que é sagrado, o que é maravilhoso, ele extrai da profundeza. Então o elogio verdadeiro tem que ser no sentido de encontrar o petróleo da vida, de encontrar a essência da vida, e não simplesmente de verbalizar palavras bonitas a fim de obter vantagens ou parecer que você é uma pessoa educada. Não, o elogio tem que ser verdadeiro. Então quando você aprende a elogiar verdadeiramente, você não precisa ser falso, muito menos uma pessoa que quer simplesmente agradar. Você se torna uma pessoa verdadeiramente eficiente na extração da essência. E exatamente porque você se torna extremamente eficiente, todo mundo quer estar ao seu redor, porque você se torna uma pessoa que por onde anda você vivifica. Você se torna um jardineiro, porque você vai andando e no coração de cada pessoa você vai plantando a semente da verdade, porque ali você vai extraindo a capacidade do Filho de Deus. E se você é pai e mestre, você tem a chance de ser o maior jardineiro do mundo, porque os pais e os professores entregam ao mundo os futuros jovens. E quando nós temos a chance de extrair dos jovens a capacidade latente de Filho de Deus, nós entregamos ao mundo muito mais essência sagrada do que fenômeno traumatizado. Então, utilizemos a educação da vida, a pedagogia da vida, para que podemos ensinar os nossos filhos a sua essência maravilhosa e os caminhos que levam ao equilíbrio, e você torna aquela pessoa um futuro gênio, você torna aquela pessoa uma pessoa que tem força de vontade para vencer na vida. Utilize a educação da vida com seus alunos, com seus filhos, com seus familiares, com seus empregados, com seus amigos, com seu amor da sua existência. Você observará o quanto que a pedagogia da Seiichi é eficiente, porque ela exatamente nos ensina a ver corretamente o mundo, extrair a potencialidade visualizando e verbalizando, para que nós possamos, na essência, viver o agora da felicidade eterna. Abençoo profundamente vocês e vamos juntos, cada vez mais, na educação da vida, extrair o Filho de Deus que habita no nosso interior. E não há nada melhor também para extrair o nosso eu interior do que tomar consciência, visualizando por meio da meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é o processo de visualização, de mentalização da sua essência. Quanto mais nós fazemos a meditação Shinsokan, quanto mais nós visualizamos a nossa perfeição, a nossa essência, mais nós extraímos de dentro de nós o Filho de Deus. Logo, a educação da vida também é para ser aplicada conosco. E o primeiro passo para que nós possamos aplicar é tomar consciência de quem nós realmente somos. Leia, reze, medite. Tenha certeza, o Filho de Deus que está dentro de você irá sim transbordar e jorrar, porque esse é o caminho da educação da vida. Um beijo grandiosíssimo e vamos agora fazer a nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração para nós iniciarmos a prática da meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado.
Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, perfeito e maravilhoso.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da prática meditativa. Podemos fazer a posição de oração. Farei a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês nessa noite agradabilíssima. Tenha uma semana abençoadíssima e o dever de casa vai na descrição do vídeo. Meu muito obrigado, feliz semana, fiquem com Deus, até mais, até a próxima semana, tchau, tchau.